Bem-vindos! Muitos de vocês que estão aqui já me conhecem, já me seguem, viram aí um ano que eu fiz de lives falando de vendas e empreendedorismo, já interagiram até comigo, já trocamos mensagens, já nos falamos, mas alguns de vocês que são novos por aqui não têm a mínima ideia de quem sou eu, né? Então, para começar, eu vou fazer uma breve introdução, contando para vocês a minha história, por que eu resolvi falar de vendas, empreendedorismo e, né, às vezes, vários outros assuntos também no meu Instagram pessoal, que se tornou um Instagram público. E começando por, meu nome é Fernanda McDowell, tá aí a origem do meu sobrenome, minha família tem origem escocesa e não americana, como muita gente acha. E eu tenho 37 anos e moro em Nova York há 3 anos. E depois é uma outra história, como eu acabei vindo morar aqui, imigrando para os Estados Unidos. Mas enfim, eu comecei a trabalhar com vendas com 17 anos. O meu primeiro emprego foi numa loja, na época do Natal, no Shopping Fashion Mall, no Rio, perto de onde eu morava, em São Conrado. Então, no meu primeiro trabalho, com 17 anos, eu já vi que aquilo ali era uma coisa que eu gostava de fazer, que tinha um pouco mais de facilidade do que outras coisas. E logo depois eu cheguei na época de escolher a faculdade que eu teria que fazer. Não tinha faculdade de vendas, é uma pena, né? Tô aqui eu dando dicas de vendas, porque a gente sabe que não tem um curso específico que a gente pode se formar como vendedor. Eu acho que deveria até existir isso em universidade. E eu fiquei muito na dúvida na época do vestibular, né? Eu tinha estudado a vida inteira em colégio americano, só no último ano que eu fui e fiz um supletivo porque eu queria fazer medicina. E eu me vi diante de uma confusão ali de profissão, né? Uma crise de escolher ali qual profissão que eu seguiria. Eu fiz antes 6 meses de desenho industrial, não gostei, não me identifiquei com a faculdade, com o curso, quer dizer, não com a faculdade, e resolvi fazer o vestibular de Direito, depois de ter tentado medicina e não ter passado para medicina. Então, eu comecei a fazer Direito, naquela época eu queria muito conseguir uma bolsa para Harvard, que a faculdade oferecia, então eu me matava de estudar, tinha CR 97, consegui a bolsa, fui uma das 3 alunas escolhidas, só que justamente na época de entrar na faculdade, fazer aquele curso, aquele 1 ano de intercâmbio com Harvard, o diretor da PUC trocou e abriram o curso na FGV e eu fui eventualmente escolhida para uma bolsa em Sciences Po, em vez de Harvard. Fiz a faculdade toda de Direito, fui bem, estudava pra caramba, trabalhava pra caramba, trabalhei em 2 escritórios grandes no Rio de Janeiro, tive experiência em mercado de capitais, tive experiência fazendo IPO, que é abertura de capital de empresas, para quem não sabe, quando uma empresa começa a negociar ações na bolsa. E quando eu estava para me formar, eu saí do escritório que eu estava trabalhando para estudar para a OAB, para dar um gás. Naquela época na OAB eu tenho muita dificuldade com prova, memorização de coisas, não é uma habilidade que eu tenho, e o resultado foi que eu fiquei 2 anos fazendo OAB, apesar de eu ser boa aluna, apesar de eu já ter conseguido essa bolsa para estudar fora, apesar de eu sempre ter me esforçado, eu tive uma objeção gigante, que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, em termos de me preparar para as vendas. Por isso que eu tô falando sobre isso aqui, que realmente todas as perdas e momentos difíceis que você teve na vida e que você teve que lutar e superar e não desistir, são muito importantes para te formar como um bom vendedor. Aí, enfim, eu fiquei 2 anos fazendo a prova, uma loucura, fazia 2 cursos ao mesmo tempo, o Fórum e o Iuris no Rio, para quem conhece. Acertei uma peça, que é a petição que a gente tem que fazer na segunda fase do OAB, anularam minha prova, falaram que aquela peça não podia, eu tive que entrar com mandado de segurança, foi uma confusão. E no meio disso, eu não estava trabalhando, como estagiária de Direito, e nem como advogada, eu estava naquele limbo, quem passou por isso já com o OAB sabe o perrengue que é. Eu voltei a trabalhar como vendedora, cheguei a trabalhar na Mixed, comecei a fazer um blog de moda chamado Hunt Hunt, e não só de moda, tinha algumas coisas do look do dia, mas tinha os meus textos que eu escrevia, minhas opiniões, tudo. Foi um negócio que também cresceu rápido, porque eu gostei muito de fazer, mas depois desisti, porque naquela época blog tinha muito cunho da moda, eu não tava afim de ficar indo para lançamento e falar de moda e tudo mais. E cheguei a trabalhar também numa startup, a Basap, quando eu conheci a Elisa, que também aprendi muito sobre como começar uma empresa, empreendedorismo, não deixa de ter sempre muito a ver com vendas. E nessa época, nesse limbo,
Eu só trabalhei, né, nesses 2 lugares. Assim que eu saí dessa situação toda, eu finalmente passei na OAB. Eu brinco que eu não consegui nem ficar feliz. Brinco não, foi literalmente isso. Eu só consegui passar na OAB quando a minha mãe tava no hospital, 1 mês no hospital, tirando tumor no pâncreas, com um problema seríssimo de saúde. E eu já não tava mais me importando, não era o foco principal da minha vida, do que tava acontecendo ali. Eu relaxei e passei na prova. Então, quando eu finalmente passei, eu comecei a mandar meu currículo, mandei para escritórios, mandei para empresas e tal. Não sabia muito como que ia ser, onde que eu ia trabalhar, né? E me chamaram para uma entrevista numa seguradora. Eu não sabia direito para que função que eu ia trabalhar, eu não entendi direito como que ia ser a entrevista, falaram que era só um bate-papo, depois tinha umas apresentações, um negócio lá, não entendi, mas eu fui com o coração aberto. E aí eu aprendi que existia um tipo de trabalho, nessa época que eu seria vendedora, né? Então eu já tinha sido vendedora 3 vezes na vida, também tinha trabalho na Prada, que eu já fiz work experience em Aspen, né? E fui trabalhar na Prada. Eu falei, cara, eu já fiz isso e agora estão falando que vão me ensinar a vender seguro de vida, e se eu vender do jeito que eles estão falando, se tudo der certo como deu para essas outras pessoas, eu vou ganhar 20 mil reais por mês. Daqui a 1 ano, se eu vender exatamente isso, eu tô ganhando em comissão 20 mil reais por mês. Na época, isso a gente estava em 2013 ou 14, 13 eu acho. Na época, isso era muito, muito assim, pro Rio, né? Era, até eu começar a ganhar isso como advogada, ia demorar vários anos, era um salário muito bom, um salário até de diretor em algumas empresas e algumas funções. Então eu falei, caramba, mas se eu posso ganhar isso, e posso até ganhar isso antes, né? E só fruto do meu esforço de comissões, eu quero esse emprego agora, eu quero entrar aqui de qualquer jeito. Quando eu fui fazer uma das primeiras entrevistas nessa seguradora, eu já tinha feito um bate-papo e depois eu comecei um processo seletivo que eu tinha que assistir umas palestras na seguradora para ver se depois eu ia ser convidada a participar de um processo e entrar para trabalhar lá. Eu tive a primeira pedra no caminho. Naquela época, já tinha começado a ficar um trânsito horroroso da onde eu morava, que era São Conrado até o centro. E estavam começando a ensaiar manifestações. Era a época dos 10 centavos, aumento da tarifa do ônibus, estava uma confusão no Rio. Eu, com medo de perder a entrevista, de chegar atrasada, logo falei com uma amiga que falou com uma amiga que falou com outra amiga, consegui o telefone de um motoboy e falei, olha, você pode me levar amanhã até o centro, porque eu tenho uma entrevista, eu tenho que estar lá às 5h30, 6 horas em ponto, não posso me atrasar. E ele falou, tudo bem, eu te levo. E calhou que naquele dia da minha entrevista foi realmente uma manifestação sinistra, tem até, né, a foto no Globo, eu lembro exatamente desse dia. E teve fogo, teve tiro, botaram assim um pouco de fogo em frente à Candelária. Foi um caos e só chegaram 2 pessoas para o processo seletivo, eu e mais uma pessoa. Eu cheguei lá, o Nelsinho, que na época, né, era o gestor da agência, falou, como é que você chegou aqui? Eu falei, ué, eu cheguei, não cheguei? Ele, não, mas eu quero saber como é que você chegou. Aí perguntou para outro cara. O outro cara trabalhava numa rua de trás, então ele foi andando, chegou tranquilo. E eu falei, olha, eu cheguei porque eu vim de São Conrado. Ele perguntou de onde eu tinha vindo, né? Eu vim de São Conrado e eu vim de motoboy. E aí ele amou, ele chorou de rir, ele falou, caraca, você veio de motoboy até aqui, mas é um perigo. Eu falei, pois é, eu quero, né, muito ver essas apresentações e participar desse processo seletivo. E aí isso até hoje virou motivo de brincadeira, sempre falam lá na seguradora, menina do motoboy, menina do motoboy. E foi um ato, assim, que marcou muito, muito, muito minha vida. Todo mundo fala que quer ser diferente, mas quando eu olho pro lado, eu só vejo um monte de cópia um do outro. Então hoje eu vou contar para vocês aí a história de quando e como eu conheci a Fernanda. Ela já fez uma introdução ontem no stories dela, que o dia que eu conheci ela foi por um processo seletivo, em que lá no centro do Rio, onde era o escritório, tinha um protesto. Vocês devem lembrar que num protesto tinha mais de 1 milhão de pessoas lá na Presidente Vargas, e tava muito cheio, era aquela questão do não são para os 10 centavos e tudo mais. E logo que eu tinha essa reunião marcada às 6, os gerentes queriam cancelar a reunião e eu falei, cara, fica tranquilo, quem é bom sempre chega, não vamos cancelar a reunião não, a gente vai fazer com quem estiver aqui. E aí quando eu fui fazer essa reunião, tinham 2 pessoas e a primeira pergunta que eu fiz, depois de me apresentar para elas, era, como é que você chegou aqui? E aí a Fernanda respondeu, eu cheguei porque eu tinha que chegar. Não, tudo bem, eu entendi que você chegou porque você tinha que chegar,
mas eu perguntei como você chegou aqui. Ela, não, eu cheguei aqui. Eu falei, olha só, eu já entendi, você está na minha frente, estou te perguntando como você chegou aqui. Tem 1 milhão de pessoas na rua e eu quero saber como chegou, estou curioso. Aí ela, muito simples. Eu peguei um motoboy, subi atrás dele na garota do motoboy e falei, ó, eu tenho que chegar lá que eu tenho uma reunião urgente, eu não posso perder porque eu não me atraso por nada. Então assim, é um exemplo básico e simples de uma pessoa que já marcou, na hora que você encontra ela, já deu um jeito de se diferenciar, porque onde qualquer um colocaria muito empecilho, porque realmente não dava para chegar, não era algo comum chegar, a Fernanda foi lá, chegou e cumpriu o compromisso dela. E eu falei, bem, é esse tipo de gente que eu estou procurando, gente diferente, que pensa fora da caixa e que ao invés de criar algum problema, ela vai dar a solução. Beleza? Fernanda, um beijo pra você, sucesso e arrebenta. Tchau, tchau. Eu apostei com todas as minhas fichas, entrei na seguradora como franqueada e na hora que eu entrei deu absolutamente tudo errado, né? Para começar, voltando aqui um pouquinho, que foi muito importante um passo que eu não falei, né, uma coisa que eu passei, eu fiz todo o processo seletivo, que seria meu gerente direto e o meu gerente de agência me amaram, queriam me contratar, falaram, não, vai dar certo, mas você tem alguns pontos que vão bater na entrevista final com o nosso diretor regional, que era da região do Rio de Janeiro, Minas, etc e tal, e ele vai falar que você não teve experiência no cargo de gerência, ele vai falar que você teve privilégios, que você vem de uma classe social mais elevada do que outras pessoas que trabalham, né, nessa função que você vai trabalhar agora como corretora de seguros e que tiveram sucesso. Ele vai ter vários pontos que ele vai te questionar que você não vai ter sucesso nessa função, nesse trabalho, devido ao que a gente tem de dados e de experiência na empresa. Aí eu falei, cara, não, mas esse emprego é meu, não tem possibilidade de eu entrar nessa empresa. Aí eu fui na última entrevista e ele falou exatamente o que os meus futuros gerentes previam. Ah, Fernanda, olha, a gente gosta muito de você, o Nelson e o César gostaram muito de você, mas eu tô com muita ressalva, eu não vou te contratar. Aí eu fiquei revoltada com aquilo, eu já tava tipo quase 1 mês ou 2 meses no processo, não lembro. Tinha passado uma bateria de entrevista, dado documentação pra caramba. Aí eu falei, olha, posso te falar uma coisa? Você não vai me contratar por causa que você tá vendo no meu histórico, no meu currículo, num pedaço de papel, eu não posso mudar o que eu vivi. Eu tenho muito orgulho do que a minha família pôde me proporcionar. Poucas pessoas tiveram a oportunidade que eu tive. Estudei já na Suíça, estudei escola americana, a vida inteira. Já morei 4 anos nos Estados Unidos com a minha família quando eu era pequena e, graças a Deus, meus pais puderam me proporcionar isso. Agora, isso não quer dizer que eu não sou esforçada, que eu não quero muito esse trabalho, que eu não vou ter sucesso aqui. Então, eu te desafio, me dá uma chance. Me oferece um salário bem menor do que você paga para as pessoas, o salário base, né? Me oferece um salário bem menor que, na verdade, não é um salário. Então, a maioria do salário era só comissionamento, mas você ganhava uma ajuda de custo durante 2 anos que era decrescente, né? Então, enquanto a maioria das pessoas entravam ganhando 10x, por exemplo, 10 mil reais, e essa ajuda de custo ia diminuindo, eu entrei ganhando 2x. Eu não lembro exatamente quanto era na época, mas era uns 2.500 ou 3.000 reais, o que eu ganhava bruto, fora, né, que tinha que pagar imposto, e eu ainda por cima, na época, tava com o joelho com ligamento estourado e o pé quebrado, porque eu me machuquei no casamento da minha irmã. Então, ele ainda questionou isso na entrevista. Falou, Fernanda, como é que você vai vir trabalhar aqui? Você tem que ir todo dia para cliente bater perna. Você não vai ter essas despesas cobertas. É tudo na sua conta. Você vai ter que pegar o carro, que você nem pode dirigir, e você vai ter que fazer várias reuniões todo dia com o cliente. Como é que você vai fazer isso com essa perna? Eu falei, cara, eu não sei. Pego um táxi, vou perder dinheiro durante um tempo. Eu sei que vou gastar muito mais dinheiro do que eu deveria, ando de táxi, mas eu vou conseguir, vai dar certo. Me dá a chance, me oferece menos salário. Aí ele falou, começou a rir, e eu falei, eu vou te ver nessa convenção, eu vou ganhar esse prêmio que vocês aí passaram aí no treinamento da seguradora. E aí ele começou a rir, resolveu me contratar, me achou maluca, mas resolveu me contratar, e eu entrei na empresa. No começo deu tudo absolutamente errado, eu não conseguia vender. Tudo que eu tinha de experiência em vendas não tinha nada a ver para minha nova função, que era vender seguro de vida. É muito difícil vender seguro de vida, quem não sabe. É um produto que é o mais comissionado no mundo, bem
comissionado no mundo. Tem produtos aqui nos Estados Unidos que você ganha até de 80%, 90% da comissão se você conseguir vender. É muita porta na cara, é muita reunião para fechar alguns clientes. Então, assim, era muito difícil trabalhar com isso. E no começo, realmente, eu me ferrei. Só que eu nunca desisti. Eu falei, cara, então tá, se tem essa pessoa aqui, uma das pessoas que era minha referência, ela até me segue, eu até falo que ela tá morando no Canadá agora, era a Marcele. Falava, essa Marcele, que não teve nem um pouco, assim, perto das oportunidades que eu tive na vida, tá? Uma pessoa que, poxa, passou mega dificuldade, não fala inglês, trabalhou numa loja de calçados, eu acho que era Centauro, ela vendia tênis antes de trabalhar nessa seguradora que eu trabalhei. Se ela conseguiu ganhar essa fortuna que ela tá ganhando por ano, ter sido campeã da convenção da empresa, eu só preciso aprender o que essas pessoas que venceram fizeram para eu fazer igual. Então eu comecei assim, falavam para mim, um gerente, eu li esse livro é muito bom. Aí tem um dos livros que tá até aqui do meu lado, Tony Gordon, como eu posso, sempre pode melhorar, como é que é? E do Fracasso ao Sucesso em Vendas, do Frank Bettger também. Pegava esses livros, resumia todos os livros, tem os cadernos até hoje. Vou até botar aqui uma foto aqui dos cadernos, porque vocês têm que ver, né? E eu falei, eu vou aprender com esses caras, né? Mandaram ler esse livro foi importante para um dos, né, top aqui, produtores aqui da seguradora. Eu vou aprender, vou fazer a mesma coisa que eles. Eu comecei a aprender, eu comecei a botar todas aquelas dicas que davam nos livros e que davam no treinamento que eu tinha na seguradora, que era excelente o treinamento na seguradora. Aliás, todo o treinamento que eu tive no Brasil foi 10 vezes melhor do que o treinamento que eu tive em Nova York. Todo mundo acha que os Estados Unidos, os americanos arrasam em tudo, sabem tudo. Não, tudo que eu aprendi no Brasil em termos de seguros de vida foi muito mais valioso, muito melhor do que eu aprendi aqui. Eles estão fazendo isso, ó. A operação nos Estados Unidos tem muito mais tempo do que essa operação no Brasil. Mas enfim, comecei a botar tudo aquilo em prática, comecei a me adaptar, comecei a me reinventar. Então assim, todas as dicas que foram me dadas, eu fui lá, cumpri, né, executei, estudei, executei, com rapidez. Não pode ficar também a vida inteira no conforto do estudo. Aquela pessoa, sabe, aquela típica pessoa que fica pesquisando tudo, agora vou entender tudo sobre vendas, agora vou entender tudo sobre seguro de vida, vou ler todas as condições gerais, mas ela não executa, ela nunca tem resultado. Então, isso era muito também uma tecla batida na minha cabeça. E em 4 meses e meio, 5 meses, se eu não me engano, eu tinha uma meta muito agressiva para bater quando eu entrei nessa primeira seguradora, que era, eu queria me classificar para uma convenção anual da empresa que dava um prêmio para os corretores, e esse prêmio era uma viagem para Nova York, né, que era essa convenção do presidente, que eles chamam, e você podia trazer, de acordo com a sua classificação, a sua família. Então, se você se classificasse como o primeiro lá tier deles, você trazia 3 pessoas, ou 2 pessoas, não lembro. Se você se classificasse no segundo melhor classificação, você levava uma pessoa com tudo pago. Se você se classificasse na última classificação, você ia só você com ninguém pago. Você podia levar, mas você tinha que pagar tudo. E eu falei, tá, o que eu tenho que vender? Eu acho que eu tinha que vender, eram umas 60 e poucos apólices nesse período curto, nesses meses. Era uma coisa muito difícil de fazer. E o meu gerente falava, olha, eu quero que você não eleve suas expectativas. Esses primeiros meses foram muito ruins. É normal ter dificuldade. Não sabemos se você vai conseguir, mas se esforça. No máximo, né, a gente vai aprender muito. E no ano que vem a gente tá na convenção. Não, cara, eu quero esse ano. Começou mal, mas eu vou virar esse jogo de qualquer jeito. Aí... e sempre, como eu falei pra vocês, tinha treinamento sábado de manhã, eu estudava e chegava em casa, estudava mais daquilo do treinamento. Fazia minhas listas, fazia o meu script, que para vendas tudo a gente tem um script, a gente escreve antes o que a gente vai falar, a gente aprende maneiras de lidar com o cliente, né? E do cliente entender que a gente quer o bem dele, não tá querendo se aproveitar dele, que nas vendas acontece tanto. Vou explicar pra vocês isso em outros momentos no vídeo, mas enfim... E eu consegui bater essa meta, foi uma loucura total, porque eu consegui bater ela muito pouco antes do período classificatório da convenção. Então eu só tinha para entregar, né, eu tinha que entregar as apólices do que eu tinha vendido, tipo, 1 semana ou 10 dias, alguma loucura dessa. Então eu tive que ir, eu já contei isso em lives, eu contei isso, né, em vários momentos, eu acho, já no meu Instagram. Na última semana que eu tinha pra entregar, sei lá, 20 apólices, isso é um absurdo, era uma pilha, assim, gente, vocês não estão entendendo, imensa. Eu tive que contratar um motoboy e eu ia na garupa dele, com um capacete,
toda arrumada, com a lavanda de Baby Johnson dentro da bolsa, porque eu chegava no cliente, imagina, com o capacete na cabeça, podia estar com aquele cheiro ruim, tacava ali lavanda Baby Johnson aqui, assim, pra ficar com o cheiro, chegar bem no cliente. Eu consegui entregar, acho que eu só não consegui entregar mais 2 apólices, alguma coisa assim, mas eu consegui me classificar para a segunda melhor classificação da empresa. Eu fiquei entre os top 6% naquele ano na empresa. Eu tinha acabado de começar, foi uma conquista, assim, uma das melhores conquistas na minha vida, com certeza. Eu tive poucos clientes grandes, poucos, muito poucos, então foi volume mesmo, não foi como se eu vendi uma pólice grande e me classificou. Até o sistema de meritocracia da empresa era muito justo e impedia isso de acontecer. Se você vendesse só uma pólice para uma pessoa muito grande, você já se classificava. Você precisava esse mínimo de volume, de número de apólices, né? Levei meu pai e minha mãe, minha irmã até veio encontrar com a gente depois. A convenção era aqui em Nova York, até a gente ficou no hotel 5 estrelas. Teve uma comemoração, tipo um Oscar, eu subi no palco, foi emocionante. E eu falei, cara, é isso que eu quero pra vida. Isso é movida pelo reconhecimento. Não é só a venda, não é só o dinheiro. Na época eu já tava, né, nova, eu tinha... Em 2003 eu tinha quantos anos? 7 anos, eu tinha 30 anos, né? Eu já tava com um valor, assim, que eu tava recebendo por mês, muito, muito acima de todas as minhas amigas, assim, quase todo mundo, ainda mais mulher. Foi um negócio muito rápido e aquilo ali me motivou só pra mais. Não era só mais, nunca foi o dinheiro, era eu mudar a vida das pessoas. Eu sempre, né, falo pra vocês no Stories, muito isso no Instagram, eu sou uma fã hoje número 1 do seguro de vida. Eu acho que todo mundo deveria ter seguro de vida. Eu não vou começar a discorrer sobre isso aqui, porque eu vou sair do tópico. Mas, enfim, tinha muito o aspecto também de eu acreditar muito na importância do que eu fazia. Então não era só uma venda para eu bater meta e para eu ganhar dinheiro. Aquilo ali tinha todo o propósito por trás de situações que eu já vivi, de ver acontecendo alguém ficando doente e recebendo, né, o valor do seguro, a indenização do seguro, o sinistro que a gente chama. Eu já vi pessoas que faleceram e a família delas ficar para trás, e eu fiquei, caramba, que bom que eu fiz essa venda, que bom que essa pessoa entendeu a importância disso. Então, assim, o meu trabalho ali como vendedora se fixou. Falei, eu sou vendedora, o direito não existe mais para mim. Graças a Deus, essa empresa me tirou dessa minha antiga profissão de estagiária de direito, que eu não cheguei nem a advogar propriamente dito, mas essa é a minha profissão. E eu vi que era uma coisa que eu realmente gostava muito, porque eu me estudei tanto, me esforcei tanto para conseguir me classificar para aquela convenção. Os próximos, né, meses e anos na seguradora foram maravilhosos. Eu me classifiquei para $1 Million Round Table. Aqui o site, a $1 Million Round Table é uma convenção internacional de profissionais, financial professionals, que a gente chama, né, profissionais das finanças, e ele premia pessoas, ele leva para uma convenção, você tem a oportunidade de participar de uma convenção com os melhores vendedores de seguro do mundo, se você vender, no mínimo, agora tá em $96 mil por ano em comissão. E na época era $91 mil em comissão. Então, vamos lá. A comissão do seguro de vida no Brasil, nessa seguradora que eu trabalhava, era entre 30% e 55%, dependendo do produto que você vendesse, né? Então, para eu ganhar esses... Vamos fazer 50% para ser mais fácil a conta. Para eu vender... para eu participar da MDRT, eu já tinha que ter vendido em seguros mais do que 2 vezes $91 mil no ano, né? Então, eu tinha que ter vendido $182 mil no ano em seguros do cliente pagando para eu receber isso em comissionamento. Se fosse 50%, porque a maioria das apólices não era, então era até mais do que esse valor, tá? Tô jogando aqui pra cima. E fora a conversão do dólar. Então, assim, era muito difícil se classificar. Como eu vendi muito mesmo, meus primeiros meses foram muito ruins, mas depois eu consegui recuperar e aí eu peguei o jeito. Aí todo esse tempo que eu tinha me dedicado estudando, aplicando tudo que estavam me ensinando no treinamento funcionou e meu retorno veio muito rápido. Eu comecei a vender mais do que nunca e em apenas 4 meses, eu tinha um período de classificatório de 1 ano para me classificar para $1 Million Round Table, de janeiro até dezembro. E no ano de 2015, eu fui em junho. O ano de 2014, eu já tinha me classificado no começo do ano, né? Eu quero dizer, para a convenção que foi em junho, eu já tinha me classificado em apenas 4
4 meses. Então, tive lá, Fernanda, parabéns, você é a melhor do prédio, né? Eu fui aqui vendi mais no prédio, depois eu fui aqui vendi mais numa convenção que a gente teve interna no Rio de Janeiro, em termos de lucro, não em termos de apólice. Então, eu também quebrei o recorde, vendi a maior apólice que tinha no Brasil inteiro de seguro individual, que na época a SUSEP limitava, né, em 6 milhões de reais. Eu bati esse recorde também, tô lá no R da empresa, que é um recorde, né, da empresa até hoje. Então, assim, foram várias conquistas. Mas, como eu falo pra vocês, a vida, nenhuma situação a gente tá ganha. Tudo, especialmente em vendas, a gente tem que se reinventar, a gente passa por problemas. Eu não acredito em quem eu sempre falo isso, só conta vitória e fala, e aí eu consegui, foi maravilhoso e eu fui e fiz. Vida, infelizmente, não é assim. Então, essa é a parte que foi muito boa, ganhei dinheiro, tudo deu certo. 2 semanas antes do meu bônus, que era, né, quando eu ia começar realmente a capitalizar e ganhar grande parte, mais ainda dinheiro do que eu estava ganhando na época, que nosso bônus era por nível de produção e fidelização de cliente, vários lá fatores. Eu estava nesses níveis máximos, eu tinha atingido pelo meu trabalho e meritocraticamente, né, o nível máximo do bônus, que era 80% de tudo que eu produzi nos últimos 2 anos. Então eu ia receber não só o comissionamento daquilo que eu produzi, mas em cima 80%. Resolveram acabar minha franquia e me mandar embora. Eu não tinha expectativa de que isso estava vindo, foram uma situação muito discutida na empresa, envolveu até outras pessoas também, saíram da empresa por várias dessas discussões em torno do que estavam acontecendo não só comigo, mas com outros corretores da empresa. Teve o Ministério Público processando a empresa, teve muita, né, nem posso falar sobre isso aqui em detalhes, mas teve muitas coisas jurídicas. E eu acho que a gente tem que separar bem as coisas. Tem um lado que é uma empresa, a corporação, e tem um lado que são as pessoas que trabalham diretamente com você. Não tive ninguém que eu falei, nossa, essa pessoa é responsável pelo que aconteceu de ruim na minha vida, eu ter sido demitida, eu não ter recebido meu bônus. Não teve, mas foi uma situação que aconteceu comigo, com várias outras pessoas, por práticas, né, vamos dizer, não tão legais que faziam lá. Enfim, e nisso eu saí da empresa do dia pra noite, peguei todos os meus prêmios que estavam nas paredes, que tinham mais valor pra mim do que qualquer dinheiro. Tenho até eles hoje aqui guardados numa caixa aqui em casa. Vou também botar algumas fotos aqui pra vocês verem. Aquilo lá pra mim me lembra das coisas e do que eu passei pra conquistar todos esses prêmios, e só eu que sei o que eu passei. Tinha semanas que eu ia 3 vezes por semana subir e descer a serra sozinha no carro, na minha charanga, no carro que eu andava, porque não podia usar o carro bom, porque o carro bom chamava atenção, tinha blitz e voltava tarde, não sei o que, enfim. Subia a serra 3 vezes por semana para Volta Redonda para atender os médicos lá, para abrir mercado lá. Já cheguei em casa 1h da manhã, 2h da manhã, já me oferecia cliente que vem, a família inteira, aí me oferecia bolo, aí vem a mulher que ia participar da reunião. Trabalhava, tinha dia que eu chegava às 7h da manhã para fazer um treinamento da empresa e chegava em casa 11h30 da noite, meia-noite e meia. Cara, tudo possível já aconteceu. Eu tinha trabalhado muito, tinha dado meu sangue. E do dia pra noite, um lugar que eu amava trabalhar, que eu já tinha tido o meu sucesso, que eu já era reconhecida profissionalmente, que várias pessoas têm um negócio, quem é vendedor, as pessoas gostam, que vem e falam, nossa, mas você conseguiu isso? Como que você conseguiu isso? Que máximo! Me ensina também. Então tem muito você dá esse retorno, você se sente muito bem, você lembra das suas conquistas, e eu perdi isso do dia pra noite. Então eu entrei numa depressão muito grave. Eu fiquei uns 3 meses sem sair de casa. Nunca vou me esquecer de como foi estar no fim do poço. Pior, eu não tinha dinheiro, porque eu não recebi o dinheiro do meu bônus. Eu tinha, e ainda me pagaram só 1/3 do meu comissionamento daquele mês. Então, assim, foi bizarro. E eu tive que me reinventar de novo, né? Eu me reinventei por causa dessa história que eu sofri com a OAB e comecei a trabalhar com seguros. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Não tinha outra seguradora para eu trabalhar no Brasil que era como aquela que eu trabalhava. Não existia, né? Não tinha nada com nível de profissional, treinamento, os produtos. Na época, quando eu saí, que foi
Ironicamente, 11 de setembro de 2015 foi o dia que as torres gêmeas caíram, então foi o dia do meu atentado terrorista contra a Fernanda McDowell, e eu tive que pensar qual vai ser o prazo daqui pra frente. Eu fiz várias entrevistas em vários lugares, o que, graças a Deus, me deu muita experiência com entrevista. Eu saí dessa seguradora, eu tinha 16 entrevistas marcadas, eu conversei com 3 headhunters diferentes, então foi também muito legal ver como que foi importante isso pro meu currículo, porque as pessoas valorizam muito um profissional de vendas e sabiam o quanto que era difícil entrar nessa seguradora e ainda mais o quanto que era difícil ficar o tempo que eu fiquei lá e ter sucesso em termos de venda no tempo que eu fiquei. Então, eu até cheguei a tentar trabalhar em outro lugar, era um salário bom, mas a vaga não era o que tinham prometido, saí, eu fiquei completamente perdida. E aí eu resolvi que eu ia imigrar para o Canadá. Eu falei, olha, eu não me identifico aqui com o Brasil, eu nunca vou casar aqui, eu nunca vou, né? Várias decepções amorosas no meio disso, da minha vida profissional ainda tinha isso, eu tava com 32 anos, 32, e tava completamente no pior momento da minha vida, engordei, depois emagreci, enfim, foi assim, pior época da minha vida, 2015, final de 2015 e começo de 2016. No meio disso, tava lá vendendo meus seguros, vendia um aqui, um ali, comecei a representar algumas seguradoras, mas como corretor independente, não tava gostando. Eu recebi uma ligação de uma amiga minha falando, tem um amigo meu que mora em Nova York e ele quer muito conversar comigo para saber como é que é a área de seguros, ele tá pensando em trabalhar com isso. Você podia ir com a gente, podia tomar um café com a gente? Eu falei, lógico, vou. Minha amiga passou mal no dia, não foi, e foi assim que eu conheci meu futuro marido, Fabiano, e cá estou agora. A gente começou a sair, a gente começou a namorar, tudo à distância, porque ele só passou uma semana, né, no Rio nessa época, depois ele voltou em dezembro para me visitar, depois eu vim visitar ele em fevereiro, ele me pediu um casamento, foi tudo muito rápido, a gente casou em só 3 meses e a minha vida se viu de cabeça para baixo reinventada de novo. Eu vim para os Estados Unidos, vim morar em Nova York, a cidade mais agressiva do mundo em termos de mercado de trabalho, mas eu falei, não, tá tranquilo, eu sou $1 Million Round Table, eu vou entrar numa seguradora e quando eu entrar nessa seguradora eu vou repetir que eu aprendi no Brasil, vai dar tudo certo, vai ser igual, vai ter os prêmios, nossa, vai ser incrível. Cheguei aqui, era tudo diferente, o jeito que eles vendiam é diferente, a empresa, tinha várias pessoas que não eram nem um pouco éticas, tinha um bando de treta acontecendo na empresa, eu não gostei, eu não queria estar parte daquilo ali, troquei de seguradora, enfim, era tudo diferente, eu tive que aprender a me adaptar e aprender a vender de um modo completamente diferente, vender seguro de vida pelo telefone, coisa que eu nunca tinha feito. Então, mais uma vez, eu fui obrigada a me reinventar. Enquanto isso, está rolando o meu processo do Green Card, paralelamente, e deram vários problemas no meu processo do Green Card, como eu já contei pra vocês em várias lives também, né? Eu recebi a notificação da entrevista, mandaram pro meu endereço errado, a gente já tinha avisado o governo que tinha se mudado, e mesmo assim, alguém lá dentro internamente mandou só esse documento pro lugar errado, eu perdi a entrevista do Green Card, tiveram que me mandar, mas isso foi até antes, que aconteceu antes de eu perder a entrevista do Green Card, tiveram que me mandar embora da seguradora que eu tava trabalhando, quando eu finalmente estava adaptada, começando a vender bem e tudo mais, tinha vários comissionamento para receber, que eu não cheguei a receber, e eles tiveram que mandar embora porque o meu visto de trabalho expirou. E a promessa era que eu voltaria quando, né, o meu Green Card chegasse, quando eu resolvesse a situação do meu visto. E eu fiquei na encruzilhada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sem fazer nada em casa o dia inteiro? Eu não posso trabalhar, não podia ser dog walker, não podia ir ali no canto, andar com o cachorro e ganhar $10, que eu poderia ser, né, ter o meu processo completamente extinto e não poder tirar meu green card. E eu falei, olha, eu acho que eu vou, então, começar a falar de vendas no Instagram. Tô vendo várias pessoas falando de outros temas, fazendo lives, aí oferecem mentorias, oferecem cursos, oferecem lá o que, eu vou começar a fazer isso. Era muito difícil pra mim, eu saí da zona do conforto, eu tinha um perfil fechado, eu só tinha, nem lembro quanto, 1000 e poucos seguidores, pessoas que eu conhecia, né, todas, e esse se expor e mostrar minha vida e falar de coisas que podiam sacanear ou que podiam ter repercussões negativas, todo mundo, né, que não tem a conta aberta, aliás, quem tem a conta aberta e quem não tem, acho que todo mundo sabe o quanto que é difícil se expor na internet, mas ou era isso ou eu não faria nada, né, eu ficaria sei lá quantos meses, sei lá quanto tempo, acabou que foi mais de 1 ano até se resolver a minha situação do Green Card. Então eu resolvi não ficar parada, eu resolvi fazer
era do limão uma limonada, e eu comecei a fazer, eu fiz um desafio, falar de vendas durante empreendedorismo, 1 ano de lives no meu Instagram, e vou abrir meu Instagram. Eu nunca tinha feito uma live na vida, mas eu falei, vai ser bom, porque eu vou ter que me vender todo dia, eu vou ter que, né, me comunicar com o público, vender para eu ter mais seguidor, para não sei o que, para construir meu público, e isso vai ser um desafio muito grande para mim. Eu sou uma pessoa movida, eu preciso de desafios, por isso que eu gosto tanto de vendas. E aí comecei a fazer as lives todo dia. Acabou que deu super certo. Depois de uns 2 meses que eu comecei as lives, dia 17 de janeiro de 2009, eu resolvi oferecer mentorias. Eu comecei a vender mentorias. Eu lembro que no dia eu nem dormi. Eu falei, quem vai comprar? Eu nunca fiz uma mentoria. Eu não sei como é que vão ser os clientes. Eu não sei qual vai ser a expectativa deles de mim. Eu fiquei muito nervosa, mas eu lancei. E eu aprendi muito. Cada cliente era de uma área. Eu também aproveitei e vendi outras coisas pelo meu Instagram. Como eu dava muitas dicas de Nova York, eu fiz um guia, né, de Nova York, e comecei a pegar essas dicas e vender roteiros personalizados, porque eu ainda não tinha acabado um guia geral que eu ia vender. Aí vendi isso também, vendi também meu Close Friends, enfim, eu comecei a vender tudo, gente. Até no início do ano passado, eu tava ainda no meu processo de emagrecimento, porque eu engordei muito com essa confusão, toda a reviravolta que a minha vida deu aqui. Eu emagreci 18 quilos. E eu fiz um desafio de emagrecimento que eu também vendi para 105 pessoas quando eu tinha 2.000 seguidores. Então, assim, eu preciso estar em movimento, eu não posso estar parada, eu não posso deixar de crescer, né, pessoalmente esse ano. E assim, agora, cá estou, resolvi que em épocas de crise, principalmente, essa não é a primeira nem a última crise que a gente vai passar, a gente precisa se adaptar, a gente precisa pensar como que a gente reinventa o nosso trabalho, a gente precisa reavaliar planos que a gente tinha no passado. Eu precisei reavaliar meus planos. Vocês sabem que eu estava aplicando para vagas, para Amazon, para Apple, para Google, e várias das vagas que eu estava aplicando, se não acho que todas, até arrisco dizer agora, foram congeladas. Os processos que estavam, mesmo a vaga não sendo congelada, na prática, meio que tá. Então, assim, alguns projetos que eu tinha para fazer, ou durante alguns anos, ou temporariamente, que fosse para dar uma base com o que eu tô fazendo aqui, vão ser suspensos por causa da crise que a gente tá vivendo agora. E, por outro lado, também, eu tive essa troca tão grande com o meu público, eu tive tantas surpresas tão boas por causa do meu Instagram e por ter aberto o meu perfil. Eu acho que eu contei um pouco aí, pra vocês me conhecerem um pouco da minha história, que dá pra ter uma ideia bem do que eu já vivi. Quem quer saber mais, tem um destaque, é só você arrastar para o lado ali nos meus destaques, no meu perfil no Instagram, e tem um destaque chamado Quem Sou Eu, que aí conta outras situações engraçadas, outras coisas, né, um pouco da minha criação, e como que eu terminei essa pessoa aqui que eu sou agora, para vocês entenderem um pouco mais.